Será se você tem dado muito ouvido às críticas? Será que o que as pessoas têm falado contra você tem te dominado? Tem te paralisado? Não deixe que as palavras dos teus opositores ou as palavras de críticas negativas te dominem. Ouça a voz do Senhor falar contigo, porque a voz do Senhor ela vai trazer libertação, direção, salvação e tudo aquilo que você precisa. Ouça mais a voz de Deus do que as vozes das críticas. Fica nesse vídeo que eu tenho uma instrução de Deus para a tua vida. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje o tema será se você está se importando demais com a opinião dos outros? Será se você está se deixando paralisar por causa das críticas? Pelo que as pessoas têm falado? Você tem parado os teus objetivos, os teus sonhos, o propósito que Deus colocou no teu coração por causa das críticas das pessoas, por causa do que as pessoas falam e te desanimam? Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Neemias. Neemias tinha um objetivo que era reconstruir os muros que estavam caídos. Estava tentando reconstruir a obra do Senhor. Mas, enquanto ele tentava reconstruir os muros, tinha muitos opositores, pessoas que criticavam o que ele estava fazendo. Mas ele, não olhando para as críticas, nem olhando para a opinião das pessoas, mas com foco no seu objetivo, que era trabalhar para o Senhor, que era reconstruir os muros que estavam caídos. Então ele olhou para o seu objetivo e ele não se importou com as críticas. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre não olharmos para críticas, mas olharmos para o objetivo, para a palavra de Deus, para a obra de Deus, para aquilo que Deus nos confiou, que é muito maior e melhor do que ouvir opiniões que muitas vezes não são a de Deus. Muitas pessoas muitas vezes não vão entender ou compreender o propósito que Deus confiou a nós. Como também muitas pessoas não entenderam o que Neemias estavam falando ou fazendo, mas apenas criticavam. Mas ele, em seu coração, Deus colocou em seu coração um desejo de reconstruir os muros, de fazer a obra do Senhor. E ele não desanimou, apesar das palavras, os quererem desanimá-lo, colocarem medo em seu coração, mas ele não se deixou abalar por as críticas, por o desânimo das pessoas, mas ele buscava a Deus, orava ao Senhor por direção, por força. Ele sempre buscava a Deus e estava ali, forte em seu objetivo. E nós precisamos parar de olhar para as críticas, parar de ouvir as críticas negativas sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado. Muitas vezes nós temos dado mais atenção às críticas do que à voz do Senhor, do que o propósito de Deus para a nossa vida. Então que a gente possa olhar e cumprir aquilo que Deus tem para nós. Nós possamos ouvir o que Ele quer, ter a direção de Deus e não ouvir as críticas que nos pressionam, que nos destroem muitas vezes por dentro. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor e caminhar e não parar por nenhum momento. Enquanto Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ele tinha Sambalate e Tobias que pressionavam para ele descer, para ele paralisar a obra do Senhor. Mas ele, forte em seu objetivo, dizia: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Fica lá em Neemias 6:3. E ele estava confiante, estava forte em seu objetivo. Então ele não olhou para as críticas, então ele não se deixou abater por as pessoas que estavam falando mal dele, mas ele estava ali firme e forte em seu objetivo, cumprindo a obra do Senhor, firme na palavra, firme em seu objetivo, que era fazer a vontade de Deus naquele momento. Não pare, não desista. Muitas vezes as pessoas podem não acreditar no seu objetivo, mas Deus acredita em você. Deus conhece até onde você pode ir. Deus, Ele deposita esperança em você. Então que você possa se posicionar, que você não dê ouvidos às críticas negativas que paralisam a tua fé ou te paralisam de você entrar no objetivo que Deus te
confiou. Então que você possa sempre buscar a face de Deus, sempre a direção do Senhor e ouvir a voz dele e não as coisas que tentam te paralisar. Viva uma vida para agradar ao Senhor. Muitas vezes o que você vai fazer não vai agradar a muitas pessoas, mas se estiver agradando ao coração de Deus, você está fazendo o que é certo. Mesmo que para as pessoas podem parecer ao contrário, mas se você está agradando a Deus, tenha certeza que você será muito feliz e muito abençoado no teu caminhar. Então não abandone a posição que Deus te confiou. Não abandone os seus projetos, não abandone aquilo que Deus colocou nas tuas mãos por causa de críticas negativas, por causa de falatórios que muitas vezes pode até entristecer teu coração. Mas olha para o teu objetivo, olha para o centro de tudo que é Jesus e continua trabalhando, continua fazendo a obra que você vai conseguir vencer, assim como Neemias também terminou a obra do Senhor durante poucos dias. Ele conseguiu vencer, conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém que estavam caídos. Ele conseguiu completar a obra do Senhor com excelência e alegria, porque quando nos esforçamos e fazemos algo para Deus, o Senhor vê e nos abençoa e alegra o nosso coração. Então continua acreditando, continua crendo que Deus será na tua vida. Deus vai te abençoar, vai te fortalecer. Então não olhe para as críticas negativas, continua olhando para o teu objetivo, continua olhando para Cristo, que é acima de tudo a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tudo que nós precisamos. Ouça mais e mais a voz de Deus na tua vida. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida, que ela possa te fortalecer, te dar esperança e que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor Jesus seja contigo.